Olá, eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Nesta coluna eu trato de temas relacionados às convicções do jornal e uma dessas convicções é a defesa da vida desde a concepção. Então é uma alegria poder trazer neste fim de ano uma entrevista com a fundadora e presidente da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, também conhecida como Rede Pró Vida, que acaba de ser homenageada pelo governo federal num prêmio recém-inaugurado, a Ordem do Mérito Princesa Isabel. Então ela faz história sendo uma entre várias pessoas homenageadas, entre várias entidades homenageadas por defender direitos humanos. Mas eu te convido a assistir essa entrevista, especialmente pelo depoimento que você vai ver através da história pessoal da Zezé Luz. O nome dela é Maria José da Silva, mas ela é também cantora e o nome artístico Zezé Luz é o nome que ela usa também para defender a vida de crianças que ainda estão por nascer, a vida dos bebês e das mães que são acolhidas por uma rede imensa de voluntários. Assista a entrevista. Zezé Luz conosco, então, aqui com os assinantes da Gazeta do Povo, com os inscritos no canal da Gazeta do Povo. Agradeço demais você ter aceito o convite. Acho importante a gente finalizar o ano falando de coisa boa, né? E embora vocês lutem contra algo ruim, que é desfazer na sociedade essa ideia de que interromper gestação de forma artificial seria um direito reprodutivo da mulher, enfim, vocês lutam pela vida, né? Então a gente tem que olhar para o outro lado. A Zezé Luz acabou de receber um prêmio, Ordem Princesa Isabel, né? Ordem do Mérito Princesa Isabel. Queria que a gente começasse a entrevista com você explicando o que é esse prêmio, a importância desse prêmio para essa rede que você preside. Obrigada, então, mais uma vez por aceitar a entrevista. Eu que agradeço, muito bom estar com vocês e falar de coisas boas, né? Esse final de ano, esse ano tão conturbado, e toda essa nossa luta, esse nosso trabalho em prol das duas vidas sempre, e a Gazeta é sempre um grande parceiro, eu sou assinante do Gazeta, então, assim, sou fãzaça de vocês, e queria falar, então, dessa alegria, né, dessa surpresa que foi, já no final deste ano, né, de 2022, no dia 8, teve um decreto presidencial assinado, o qual se criaria a comenda ao mérito Princesa Isabel. Eu estive em Brasília na solenidade de recebimento dessa premiação, que não deixa de ser esse reconhecimento como instituição, como associação, né? Nós somos ah, uma rede colaborativa, uma rede nacional com várias instituições que incorporam todo o nosso trabalho, né, dentro dessa perspectiva da defesa das duas vidas. E a rede nacional tem sede aqui no Rio de Janeiro, embora pelo meu sotaque já saiba que eu não sou carioca, eu sou paraibana, e aqui Deus preparou todo esse apostolado, esse trabalho. Então, nós temos a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, e foi a Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, a qual eu tive o privilégio em Deus de fundar aqui no Rio, que nós recebemos aqui, primeira mão, apresentando para vocês, a comenda de Ordem ao Mérito Princesa Isabel. Então, por ser Princesa Isabel, essa mulher que tanto nos representa, nos representou e nos representa, né? Tanto é que essa homenagem a essa mulher que fez história e não tinha como ser diferente, né? Então, ontem tínhamos pelo menos umas 120 pessoas que foram homenageadas, dentre desembargadores, secretários, ministros de Estado, pessoas comuns, mas que fazem um trabalho dos bastidores, porque nem tudo que a gente faz, a sociedade toma conhecimento disso. O Uhum. importante é que a gente está atento, a gente está trabalhando, né, Cris? Você sabe que não é fácil combater essas pautas, e a gente só quer fazer o bem e falar a verdade, né? Eu sempre digo que para defender as duas vidas, basta que a gente fale a verdade, né? Da sacralidade da vida, do direito à vida. E nada melhor do que proteger a mulher desde a sua concepção no ventre materno, né? Então, todo o movimento Pró Vida no mundo defende as duas vidas e foi maravilhoso receber essa homenagem ontem, juntamente com muitos dos meus irmãos, que são líderes de comunidades, Eu acho que também vale destacar, participando. eu tenho alguns nomes aqui de outros homenageados nessa luta pela defesa da vida da mãe,
né, que está ali num momento frágil, fragilizado, precisa de atenção da gestante, e também do bebezinho, do ser humano em formação ali naquela condição ainda de um embriãozinho, enfim, tá num início de vida e que tantas vezes é desprezado, não tem voz para falar, né? Padre Luiz Carlos Lode da Cruz, do Pró Vida de Anápolis, a doutora Lenise Garcia, do Movimento Brasil Sem Aborto, Tonho, da Comunidade Jesus Menino, Rose Serve, do Centro de Valorização da Vida, Comunidade dos Santos Inocentes, entre outros, né? Eu sei que há outros também. E vocês, da Rede Nacional em Defesa da Vida e da Família, né? A Rede Colaborativa nacional também. Então, a minha internet está um pouquinho instável aqui, espero que você esteja conseguindo me ouvir e me ver, mas qualquer coisa a gente retoma aqui. E aí eu acho que vale ressaltar também para quem está nos assistindo que essa medalha que ganhou o nome da Princesa Isabel, ela foi recém-criada pelo governo federal, então essa leva de homenageados está fazendo história, são as primeiras pessoas a receber essa homenagem, e é um reconhecimento do governo federal, portanto, do Brasil, a pessoas e entidades que lutam pela defesa de direitos humanos. É bem representativo mesmo, né? Exatamente, até porque o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, dentro desse governo, ele foi proativo nessas pautas, né, que são a essência do nosso trabalho, do nosso apostolado, né? E foi tão bem ontem explicitado, não somente pela ministra, mas alguns homenageados, dos verdadeiros, da proteção dos verdadeiros direitos humanos que esse governo fez. Isso para o nosso movimento, para todo um trabalho de apostolado que nós chamamos, que fazemos de forma gratuita, atendemos essas mulheres, e veio exatamente pela a ministra de Estado, Cristiane Brito, que ela é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, né? E você percebe, assim, acho que para qualquer pessoa de senso, ela percebe nitidamente, né, o quanto, tanto quanto esse governo promoveu de políticas públicas voltadas ao cuidado da família, à sacralidade da vida humana desde a concepção. Então, assim, eu recebi com muita alegria, e não deixa de ser realmente eu diria um acalento, né? Um prêmio, um reconhecimento do nosso trabalho como voluntariado. Nós fazemos isso de forma gratuitamente. Nós não somos financiados por fundações internacionais, nem nós queremos dinheiro de sangue. Mas esse trabalho de Ao promoção contrário de das ONGs dignidade. feministas, né? Desculpe te cortar, mas acho importante Não, fazer esse disclaimer aqui. As ONGs feministas geralmente são financiadas, bancadas por entidades internacionais com interesses diversos, inclusive interesse de redução populacional, e aí jogam essa narrativa, essa falácia mesmo, de que estão proporcionando direitos para as mulheres, e vem com um nomezinho inventado ali, uma expressãozinha de direitos reprodutivos, saúde reprodutiva, e não é nada disso. Não estão preocupadas com aquela vida que está lá indefesa e fingem que é só a vida da mãe que existe, né? E aí eu queria já entrar no trabalho de vocês mesmo, como é que é feito o atendimento, o acolhimento. Eu imagino que sejam mães carentes, mas não só, né? Não apenas as mães carentes. não, nós atendemos no Brasil, em todo o território nacional, toda e qualquer mulher que esteja em situação de risco da falsa solução do aborto ou em vulnerabilidade social. Então, existe uma grande falácia dos movimentos feministas que elas dizem que são as mulheres pobres, pretas e analfabetas que abortam. E eu digo para vocês e para o mundo inteiro ouvir que isso é uma grande mentira, porque essas mulheres pobres de periferia, quando são acolhidas, quando a gente vai de encontro às necessidades dela, e elas são amparadas e cuidadas por toda uma rede colaborativa com profissionais, que são profissionais, o nosso voluntariado, né? Pessoas de renome, médicos que se doam pela causa, que ajudam a gente amparar e acolher essas mulheres de fato, de verdade. Então, no Brasil inteiro, nós temos mais de 254 lideranças, nós temos grupos de médicos, psicólogos que são voluntários nessa pauta. Então, quando a gente vem com elas nessa situação de vulnerabilidade e diz que a gente vai doar o enxoval do seu bebê, que a gente vai manter aquela criança,
Eu lembro logo quando a Elba veio, Elba Ramalho, que é presidente executiva, eu sou presidente executiva, fundadora, e ela é presidente de honra da nossa rede. Há uns 10 anos atrás, a Elba falava assim: estou mandando o dinheiro da feira para fulana gestante lá na Bahia. Né? Então, assim, enquanto Estado e governo, enquanto eles criam políticas públicas, nós não precisamos ir até lá. Mas se não existe, nós vamos até lá e fazemos a diferença. Então, o governo, esse atual governo, ele conseguiu dar essa abrangência nesse trabalho, não nos impedindo de fazer o nosso apostolado, de oferecer de forma gratuita o amparo e o carinho que essas mulheres precisam. Né? E Então, tem todas as atendimento mulheres. psicológico também, né? Porque não é só a questão financeira. Obviamente que muitas ficam em desespero quando se veem grávidas, porque não tinham planejado aquela gestação, e ficam imaginando, obviamente, todos os gastos que terão dali para frente com a chegada de uma criança. Mas tem também todo o preparo psicológico, porque se a mulher não planejou, ela obviamente não se vê mãe, né? Como é que funciona esse atendimento? Olhando para a mulher, valorizando essa mulher, independentemente daquele momento de crise que ela esteja passando, ela é uma pessoa humana digna de todo o nosso carinho, respeito e não julgamento. Nós não podemos jamais julgar uma mulher quando ela vem ferida na alma, quando ela vem de uma situação de relação abusiva. Então, para cada situação, a gente tem essas equipes multidisciplinar e a gente vai atendendo. Tem casos que vai realmente para o psiquiatra. Tem mulheres que buscam e dizem que já tiveram experiência anterior, tipo 10, 12, 15 anos, que passaram por uma experiência traumática de um bebê não nascido, quando ela se depara com que a gente apresenta para ela da vida do bebê que está no seu ventre, ela cai em depressão. Ela, meu Deus, eu não acredito. Então, estava assim, o bebê assim, já estava formado? Sim. E aí a gente acolhe essa mulher para fazer todo um trabalho de restauração, todo um trabalho de reconciliação dela com o seu filho não nascido, com ela, com a sua família, e aí passa pelo perdão. É um outro trabalho da nossa rede, que chama-se o Projeto Esperança, que nasceu no Chile. E eu, Cris, é público o meu depoimento, eu sofri uma violência, eu sofri um sequestro eu tinha entre 18 e 19 anos, na Paraíba. Então eu fui abusada, violada, engravidei, passei pelo trauma de um aborto provocado. Então, o meu testemunho foi e é pedra fundamental do meu trabalho, porque eu falo para as mulheres, não queiram passar pelo que eu passei. É muito doloroso quando a gente vê grupos fomentando, divulgando a prática cruel de se ceifar uma vida humana e, e equiparar essa vida humana a um amontoado de células somente, a um coágulo de sangue somente. E só quando eu me deparei com essa realidade de saber que eu permiti que a minha filha não nascesse, a minha primeira filha. Foi por ela e é por ela, porque eu já passei por todo um processo. Hoje eu falo isso com maior tranquilidade, mas dentro da minha consciência, do meu coração, a minha filha é a pessoa responsável por ser quem eu sou e já ter conseguido, através do meu apostolado, salvar mais de 1.000 bebês do aborto provocado. Isso que eu ia te Né? perguntar, os E resultados que vocês desenvolver pessoas. conseguem, né? Porque, obviamente, que a tua experiência é muito dura, me solidarizo com a sua dor e com a de todas as outras mulheres que passam por esse tipo de sofrimento. Eu imagino que essa situação específica, de não só não ter planejado o bebê, mas sequer ter planejado aquela relação que gerou esse bebê, é ainda mais traumática para as gestantes, né? Para as gestantes que se veem nessa condição sem desejar, mas até para isso, existe o acolhimento, o acompanhamento, o tratamento. A gente teve casos recentes no Brasil muito tristes, muito traumáticos, meninas, né? Toda uma ideologia que foi colocada em cima da história, mentiras, acobertamentos, enfim, não vamos entrar nesse mérito, já até gravei outras entrevistas sobre isso, já gravei com a deputada Ana Campanholo, que encabeçou a CPI do assassinato de bebês no ventre das mães lá na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Tem bastante material aqui na minha coluna para quem se interessar em saber mais, mas eu acho importante também que as pessoas saibam que até para esses casos
existe a condição de atender essa mãe, de levar essa gestação adiante, sem que isso seja extremamente sofrido e traumático para ela, e se ela não conseguir aceitar aquela condição de mãe, a legislação brasileira permite a doação do bebê já no dia do nascimento, e há uma rede toda de acolhimento para isso também, e centenas, se não milhares, acho que milhares de famílias, de casais, aguardando a chegada de um bebê em adoção. Então, de novo, é a vida vencendo, é a gente torcendo pela vida, seja qual for o encaminhamento que se dê depois a essa vida, não é? Exatamente, Cris. A gente só tem mesmo que agradecer a Deus por pessoas que se levantam dentro, obviamente, do segmento político, jornalístico, artístico, como a própria Cássia Kiss, a Elba Ramalho, que tem nos apoiado, tem nos ajudado, o próprio Casarré. Então, são pessoas que têm a consciência tranquila de saber que estão do lado da verdade. Você tocou na morte cruel e covarde da menina que nós, no Movimento Pro Vida, batizamos de Joana, porque foi no dia 24 de junho que ela foi, infelizmente, Uhum. esquartejada. Eu tenho uma régua do tamanho que a Joana estava. Isso aqui é um bebê meio que a gente tem, é um material é, 6 meses e meio, né? De 6 meses e meio, gestação. quase 7 meses de gestação, aproximadamente 1,5 kg. Uma criança viável que uma família poderia, neste Natal, estar amando e acolhendo, né? E por conta, infelizmente, da arbitrariedade e da falta de consciência humana, porque é fato que quando o ser humano insurge sobre a vida do seu semelhante, ele está totalmente vazio de si. Se eu soubesse que dentro de mim, apesar da violência que eu sofri há 36 anos atrás, eu tinha uma pessoa humana que pudesse hoje estar olhando para mim dizendo que me amava, eu jamais teria desistido da minha filha, né? Então, baseado na minha experiência, eu falo para as mulheres: não queira passar pelo que eu passei, de acometimentos de endometrioma de parede, de perfuração do endométrio, da, de tudo aquilo que vem, aquela avalanche de sentimentos de perda. E você buscar, porque eu fiquei mais de uma década, quase 15 anos, vivendo uma depressão pós-aborto, que hoje não existe mais o CID para depressão pós-aborto, fala de sequelas, né? Sequelas do aborto, né? Então, assim, essa falácia, né, de desqualificar a vida humana, tirando esse valor intrínseco ao ser humano, o próprio valor à vida, o primeiro e mais importante direito, que é o de nascer. Né? Quando se esvazia isso, a mulher vai dizer: então está tudo certo, eu vou resolver o meu problema. E não resolve, porque há mais de 10 anos eu atendo mulheres que passaram por esse trauma que eu passei, e não de uma violência sofrida, mas que decidiram: olha, eu vou fazer meu doutorado, quando eu comprar meu apartamento, quando eu profissional, aí sim eu vou pensar em ter filhos. Não, você já é mãe de filho morto, o filho já está aí, né? E saber que essas mulheres, às vezes, a gente aconselha e elas somem, daqui a pouco elas mandam uma fotinha do bebê e dizem: olha, obrigada, porque você salvou a minha vida e a vida do meu filho. Então, falar para vocês hoje e para toda a audiência do Gazeta e do teu canal é dizer que todos nós somos chamados a promover a dignidade da pessoa humana em todas as suas dimensões, né? Porque nós fazemos parte do meio ambiente, né? Nós, quando ceifamos a vida de um ser humano, nós estamos sendo tão egoístas ao ponto de não permitir que esse ser humano contemple a natureza, que ele seja um jogador de futebol, que ele seja um médico, né? E Deus, a sua infinita bondade e misericórdia, que eu agradeço todos os dias, me deu a condição de gerar uma nova vida. Eu tenho uma segunda filha, né? Porque a minha primeira existe, é a Gabriela, e eu tenho a minha segunda filha que é médica. E eu falo para vocês que ela passou a primeira fase agora para fazer uma faculdade em São Paulo, medicina do esporte. Não, e eu falo para minha filha: nunca suje as suas mãos de sangue, nunca se deixe corromper, né? Porque o dinheiro ele vem muito fácil, mas a consciência perversa do ser humano que se esvazia de Deus, né? Da fé, que eu só vim descobrir depois. Então eu descobri o amor de Deus e a misericórdia pela dor que eu passei. Eu estou aqui hoje visitando aqui a nossa sede, o meu catequista. Ele foi responsável pelo meu crisma, ele foi um dos meus catequistas, né? E hoje ele veio aqui nos agraciar com a visita. Ele está aqui ouvindo o que eu estou falando, o meu querido Guilherme, que é um advogado, pai,
do bem, né? Que a gente chama do filhão dele, o Bernardo. E eu falei, olha, não vem só visitar, já fica aqui para ser voluntário também. Porque a gente precisa de É, advogados, a gente precisa de claro, advogados, de claro. médicos, psicólogos. Então, fica aberto aí o convite Então, para que isso, todos para possam. encerrar, eu acho que podia deixar como que as pessoas encontram, né? Porque, obviamente, com 200 e tantos voluntários, vocês estão pelo país inteiro, mas são 5.570 municípios, então sempre há espaço para mais, né? Como que as pessoas podem te encontrar para encaminhar gestantes que precisem de auxílio ou para oferecer braços, né, e apoio para ajudar nessa rede aí? Vocês podem divulgar, nós podemos acessar, né, o www.redeprovida.com, é o nosso site, www.redeprovida.com para ficar mais fácil, né? As Uhum. minhas mídias sociais é zezé.luizoficial, tem 3 ou 4 perfis, mas é o que está com extraordinários, o doutor Ítalo Marcílio, que também é nosso embaixador Mas acho que aqui da acessando o rede, site, né, o já consegue redeprovida.com, tudo já lá, tem todos os contatos. tem todos os Maravilha essa dica. contatos Então, lá, www.redeprovida.com. Não tem o BR no final. redeprovida.com. Não tem o BR. E e-mail, aqueles que tiverem ou souberem de alguém que esteja passando por uma dificuldade, que esteja aflita por uma gravidez inesperada ou não planejada, pode entrar em contato com a gente através do e-mail equipe@redeprovida.com. equipe@redeprovida.com. Zezé Luz, muito obrigada. Tenho certeza que você está trazendo para o fim de ano de muita gente uma grande luz, um imenso caminho de luz. Desejo um bom fim de Amém. ano para vocês. Parabéns pelo prêmio merecido e que isso seja só mais uma inspiração para que o trabalho continue, né? Que seja esse prêmio aqui, eu partilho também com toda a Gazeta, com todos os colaboradores, todas as pessoas de boa vontade que nesse dia de hoje vai estar tendo acesso a esse conteúdo, né? Que vocês possam se unir a nós e que muitos prêmios desses possam vir em rostos, em face, em sorrisos das crianças que venham a nascer. Que Isso, esse Natal seja de muita paz. em nome de muitas vidas salvas, é o melhor presente. Obrigada, viu, Zezé? Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço, Cris. Deus te abençoe. Você é muito linda, viu? Amém. Obrigada, digo mesmo. Tua história é maravilhosa e inspiradora. Um beijo Feliz Natal. Beijo, querida. para você também. Tchau, tchau. Agradeço também a você que esteve conosco até o fim da entrevista. Se gostou do que ouviu, do que conheceu através dessa entrevista, curta, comente, compartilhe para que o material chegue a mais gente. Já sabe que pode se candidatar a voluntário da Rede Provida ou encaminhar mulheres que precisem de ajuda aos voluntários para que elas recebam ajuda e assim o seu fim de ano com certeza será melhor. E caso você só acompanhe o meu trabalho pelas redes sociais, não seja assinante da Gazeta do Povo, eu te convido a vir conhecer o jornal que defende a vida desde a concepção. É uma das poucas mídias no Brasil, né? Um dos poucos veículos de imprensa que tem essa coragem de assumir a defesa da vida, algo tão óbvio, né? Como uma prioridade. Na Gazeta do Povo você vai ver conteúdos sempre trazendo a valorização da vida, a importância da dignidade da mulher, do respeito a todo ser humano, do acolhimento, a necessidade de acolhimento aos mais necessitados, mas pensando também naquele que ainda não nasceu e não tem voz. Para ser assinante da Gazeta do Povo, basta acessar esse QR Code que está na tela ou o link na descrição do vídeo e você ainda vai encontrar uma promoção. Sendo assinante, terá acesso a todo o conteúdo jornalístico e com exclusividade a artigos, vídeos, podcasts, cursos online produzidos por mais de 40 colunistas. Eu sou um deles e te espero lá na Gazeta.